He's more like a painter or a musician, you know. Era di un fascino per una diciottenne senza fine. Aveva il senso dell'umore. He really seems to get a jolt out of the terror. Mi inseguiva in questa grande casa mettendomi paura. Io scappavo, ti prego, basta. C'est un adolescent éternel. No, mondo, no, tutto. Argento. L'argento è una cosa che tintinna, è una cosa preziosa. Dai, l'argento è la paura. No, invece andiamo a squartare la gente. Ah, presa la coltellata! Pronto? Vai. Io l'avevo visto tante volte recitare della vita. Forte! Una furia, capito? Io faccio quello che faccio perché voglio essere amato. Va detto, nei miei film c'è sempre la famiglia. Nel senso, io sono mio padre in quei film. Io cerco il panico, che è una scatto in più, che è una penetrazione più profonda. Buongiorno, buonasera, buonanotte a tutti. Está no ar mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, episódio 28. Já estamos no 28, sim. Já vou explicar o que aconteceu, porque estamos atrasados, todos os incidentes trágicos, terroríficos que passamos por aqui na região da Consolação, em São Paulo e arredores. Mas antes disso, mais uma vez reforço que o Mondo Giallo está nos melhores tocadores de áudio disponíveis aqui no Brasil. Sim, só procurarmos, nós estamos lá, com certeza. E também temos um canal de comunicação, sim, que é muito importante, @Mondo Giallo Podcast, no seu Instagram. Sim, agora temos um espaço no Instagram, onde você pode perguntar, pedir sugestões, dar sugestões, falar de filmes que você quer ver aqui, que você gostaria de saber alguma curiosidade, falar sobre seus dramas, suas tristezas, até suas taras, que não? Você tá brincando? É um espaço de expressão pra gente bater um papo lá no Instagram, já tem esse canal agora, @Mondo Giallo Podcast. Está na descrição desse episódio, é só ir lá e nos acessar, perguntem à vontade, critiquem à vontade, tá? Mas sempre com respeito, por favor, que eu sou um senhor, por favor, me respeite. Tendo respeito, a gente conversa numa boa sobre qualquer assunto e, claro, sobre os assuntos que rondam esse podcast, que, de um modo geral, é para falar sobre o mondo maravilhoso do cinema de gênero italiano, o euro-horror, seus similares, o horror moderno que está se fazendo agora, novidades. Eu vou falar sobre tudo isso aqui, falar sobre o que está acontecendo no terror, no cinema, o que está acontecendo no mundo, aquele esquema da charla que eu sempre falo aqui, que eu começo a falar de um assunto, eu dou minhas voltas, eu sei que vocês gostam, vocês curtem, né? E a gente continua aqui nesse bate-papo gostoso, falando sobre o mundo, sobre a vida, sobre o cinema, sobre a arte, aquelas coisas, né? Então, crianças, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Semana passada, aqui, Consolação, Bela Vista, Cerqueira César, Vila Buarque, até depois partes aqui do centro histórico, como chamam aqui em São Paulo. A Enio, a nossa maledeta companhia de energia, né, que assumiu, né, que depois que foi privatizada, lá pelo senhor Dória, né, aquele senhor sapatênis lá, ele colocou esse troço aqui, que ninguém tira aqui de São Paulo, que tá tendo um serviço péssimo. E eles sempre culpam a falta de energia por causa do vento, por causa da chuva, por causa de qualquer coisa. Agora eles inventaram, porque aqui a fiação não é com postes, aqui é tudo subterrâneo na região onde eu moro, que seria teoricamente mais seguro, o funcionamento seria melhor. Tanto que eu moro aqui há 30 anos, 3 décadas, eu conto nos dedos de uma mão às vezes que faltou luz. E só a semana passada faltou umas 5 vezes, ia e voltava. E nós ficamos sem luz, ficamos sem internet, ficamos sem TV a cabo, ficamos sem nada. Na segunda, daí voltou durante o dia, daí voltou à noite, aí não tinha internet, não tinha TV,
E aí no outro dia voltou de manhã, depois caiu de tarde, depois foi cair, voltava, ir e voltava. Aqui ao lado, onde eu moro na rua Frecaneca, aqui ao lado na rua Paim, ficou 4 dias sem luz. As pessoas que moram nos andares altos não tiveram como descer nem subir. Tem pessoas de idade que têm problemas de locomoção, pessoas cadeirantes, pessoas com vários problemas, tiveram que ficar trancadas no prédio, porque o elevador não funcionava. E esse foi um inferno. Tudo que tinha programado para fazer a semana passada, eu ia publicar semana passada esse episódio. Estava tudo pronto, o roteiro já estava pronto, mas não deu. E felizmente, no final de semana, eu estava exausto emocionalmente, a gente teve que ir para casa de amigos, buscar abrigo para ter energia elétrica, para ter internet, para tomar um banho quente, as coisas mínimas que a civilização nos privilegia. Nós não tínhamos, então, nós tínhamos retornado ao século XIX. E a Enel sempre dizendo, não, vai voltar e vai não sei o quê. E depois a Claro caía o sinal da internet. Não, estamos voltando. Ontem mesmo à noite caiu várias vezes o sinal de TV e de internet. É um inferno. Moramos perto da Avenida Paulista, no centro, no coração da maior metrópole da América Latina, a cidade mais rica do país, mais desenvolvida tecnologicamente, isso teoricamente, né? E mesmo assim, essas falhas terríveis, esse horror que nós passamos aqui foi um inferno. E essa coisa, né? E esse governador, que ele é muito competente para exterminar a população preta na Baixada Fluminense, pobre, dizendo que ele está... estamos melhorando a segurança no litoral sul, no litoral... nem no litoral norte, no litoral sul mesmo, que é mais pobre que o litoral norte. Né? Para isso, ele fala que não está nem aí, que pode chamar a Liga da Justiça, os X-Men, chamar sei lá o quê, que ele não está nem aí, que não sei o quê, que ele é o cara. Agora foi lá para Israel falar com aquele canalha de extrema-direita lá, que é o primeiro-ministro, e tá tudo numa boa, tá tudo bem. Mas só que o problema é que da luz, ele não resolve. A Enel faz horrores aqui, um serviço porco, a 25 de março, perdeu fortunas, sem luz. Teve açougues e supermercados aqui perto. Teve um açougue aqui perto que perdeu R$100 mil. Ele perdeu toda a carne estava estocada, porque não tinha luz, não tinha energia elétrica, uma coisa básica para a sobrevivência nem no século XX, século XXI, não tinha nada. Caiu tudo, teve gente que perdeu um monte de coisa. Foi um inferno, e aquelas coisas. E, aliás, a gente, quando voltou a luz aqui no primeiro dia, não tinha elevador. A sorte que a gente mora no 3º andar. Imagina que mora aqui, são 12 andares, imagina quem é do 12º, como é que fazia. E aquelas coisas, e não aconteceu nada, eles não foram multados, está tudo numa boa. O governador é tão machão, né? Metido a Chuck Norris, né? A Charles Bronson, que tocar o terror no litoral sul, e não sei o quê, porque é bandido, não sei o quê, eu sou o cara. E cadê? E agora, para enfrentar uma companhia rica de luz, né? Que é da Itália, uma major, né? Europeia, ele não é tão machão assim. Ele deixa, tá tudo bem, tá tudo sem problema nenhum. Que estranho, né? Esse senhor governador fascista aqui de São Paulo. Mas fazer o quê, né? Eu lavo minhas mãos, tenho minha consciência limpa, porque eu não votei nesse senhor, eu não votei. Como a maioria das pessoas aqui da capital, São Paulo, não votaram. Então é isso, até ia eu me prolongar, mas vamos falar de coisas mais agradáveis, né? Eu acho melhor. E falando desse fim de semana, teve o Lollapalooza, foi tão bom, teve shows muito bons, teve coisas bem interessantes, adorei, foi muito legal. Pelo menos não caiu a luz, não caiu o sinal, pude ver no conforto aqui de casa. Os 3 dias, foi demais. Sam Smith, Phoenix, 30 Seconds to Mars, Xamã, Gilberto Gil. Teve muita coisa muito boa, coisas incríveis, coisas bem legais, umas bandas novas, uma banda que eu não conhecia da Austrália, chamada King Gizzard and Lizard Wizard. Eles têm 25 álbuns já lançados, começaram em 2011, 2012. Muito doido o som dos caras, eles misturam psicodelia com thrash metal, synth pop, tecnopop anos 80, é muito doido, são. Os caras excelentes músicos, uma presença de palco muito interessante. Foi a banda que mais me chamou a atenção, essa King Gizzard and Lizard Wizard. Chamou muita atenção, gostei, eu vi por acaso o show deles no Bis, que era no Multishow e no Bis, né? E é isso, né? Foi um fim de semana muito legal.
Os shows todos aconteceram, mesmo com... teve uma garoa um pouco mais forte, criou uma lama, mas festival, assim, sem lama não é festival. Festival muito arrumadinho, muito limpinho é festival caria. Tem que ter lama, tem que ter uma chuvinha, tem que ter alguma outra coisa. Isso faz parte, mas lotou, o pessoal foi super participativo nos shows, adorei que a direita ficou revoltada com o show do Sam Smith, porque aí uma pessoa não binária fazendo todo um discurso libertário, eles se sentiram agredidos, gente recalcada, né? Mas teve vários outros shows muito bons, a qualidade do impecável do som, tudo funcionou perfeitamente e no horário. Foi muito emocionante ver a despedida dos Titãs, que é uma banda que marcou a minha geração de uma maneira muito profunda, né? Gostei muito. E é isso, né? Mais um Lollapalooza por aqui. Vamos ver agora no final do setembro tem Rock in Rio, mas eu não estou tão entusiasmado, é meio... Rock in Rio é interessante, né? O que é mais interessante no Rock in Rio é aqueles shows no início, que eles pegam um pessoal mais alternativo, naquele tal do palco Sunset. Ali tem coisas interessantes, eu não sei muito o line-up, né, que chama os grandes principais, eu achei tudo muito... É uma gente que já tá meio saturada lá fora, eles vêm pra cá, eles são tratados como superestrelas, eu queria uma coisa mais atualíssima, mais up-to-date, como é o Lollapalooza. O Lollapalooza tem coisas muito recentes, muito novas, de novidades, se descobrem bandas, muito legal. Mas vamos ver o que acontece. Isso é em termos musicais e são o que rolou, o que aconteceu, o que vai ainda acontecer, né? Ano que vem tem o outro, vai ter mais um The Town aqui, que eu achei o primeiro The Town até meio... eu acho que é coisa da minha idade, é coisa da minha geração mesmo, que acha que a música do meu tempo era melhor, aquelas coisas. Mas eu pra música, e a arte, de modo geral, eu tô muito aberto à novidade. Eu gosto de descobrir coisas novas, gosto de novos cantores. Aquela cantora é SZA, achei ela incrível, achei com uma presença de palco, uma voz linda. O pessoal, a juventude preta, adora ela, idolatra, um grande ídolo dessa moçada que eu acompanho muito, que é um pessoal bem antenado para a arte, para a música, principalmente o pessoal das periferias. Eles são muito abertos, muito antenados, eles sabem tudo que está acontecendo. O Lollapalooza abriu um espaço para mais de 120 influenciadores pretos aqui da periferia de São Paulo e arredores e outras cidades próximas para fazer conteúdo lá no Lollapalooza, e eles, toda a unanimidade entre eles todos, essa SZA, que foi um dos últimos shows do domingo, né, que a gente quase que fechou o palco 1, acho que é a SZA, e ela é incrível, grande artista, grande cantora. O álbum foi multipremiado em 2023, o álbum dela. E é legal, gostei. Teria outras coisas pra comentar, assim, mas era tanta atração, era tanta banda, era tanto show que eu não me lembro direito. Tinha uma banda, um grupo um pessoal de Londres, o Jungle, que gostei muito também. Foi bem interessante, gostei demais. Entre outras coisas bem interessantes, me chamaram muita atenção. E é isso, né? O Arcade Fire também, muito legal. Aquele é um cantor, eu não me lembro o nome dele. Ele é irlandês, achei ele incrível, o show dele também. Um excelente músico, uma voz linda. Aquele que canta o Take Me to the Church. Não me lembro o nome, não recordo. Minha memória para nomes, assim, é meio complicado. Eu sempre tenho que estar olhando no caderninho as anotações. Assim. E, claro, que eu vi filmes, né? Alguns filmes interessantes. E o que eu queria compartilhar com vocês é um documentário que está na Shudder, a grife Shudder, né? Maravilhoso streaming Shudder, gringo, né? E é um documentário de 2023, foi dirigido pelo senhor Simone Scafidi. É um documentário sobre o Dario Argento, mais um documentário sobre o Dario Argento. Mas ele não é mais um do mesmo, não é mais um, sabe, que enche linguiça e repete. Não, ele é um documentário muito bem feito, muito sensível, e dá pra ficar muito claro que é um grande fã dele, mas ele organizou isso de uma maneira muito interessante. Tem um depoimento de uma irmã do Dario Argento que eu não conhecia, que fala coisas bem interessantes. Esse documentário é fácil de achar na internet, aqui no ar, no mundo que nos rodeia, no maravilhoso mundo da web. Ele está lá, vocês vão achar. Ele se chama Dario Argento Pânico.
assim, meio Pânico. E, inclusive, o Pânico é escrito em amarelo de giallo, né? E é um documentário muito legal, muito bacana. Eles falam muito no início da mãe dele, que é brasileira, Elda Luchardo. Ela conheceu o pai dele, o Salvatore Argento, durante ainda a Segunda Guerra. O Argento é do início dos anos 40, né? Antes do final da Segunda Guerra, ele nasceu. E ela era fotógrafa, fotografou vários artistas da época, e muitas modelos. Ele adorava ver a mãe fotografando. E tem um lance que, prestando atenção de como o Argento fotografa as mulheres, muitas vezes as mulheres aparecem no formato de um retrato, tipo aqui de um pouco abaixo do pescoço para cima. A famosa saboneteira, vamos dizer assim. E tem essa coisa, essa expressão do retrato, de olhar para a câmera, de pousar. As mulheres estão sempre posando para ele. É impressionante, é só prestar atenção nessas montagens, que tem muitas montagens no YouTube dos filmes dele, como as mulheres aparecem, olhando para a câmera ou enquadradas nesse formato do retrato. Isso vem muito da mãe dele. Isso todos confirmam, tanto a Asia Argento, que aparece, a filha mais famosa do Dario, falando, a irmã dele fala muito da relação que ele tinha com a mãe, que era muito próxima, ele era fascinado pelo trabalho da mãe, depois de fotografar os modelos. Fala muito do início dele e do Bernardo Bertolucci, fazendo o argumento do Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. O Sérgio Leone é outro grande autor italiano, que tinha famoso pelos seus close-ups, que fechava no rosto dos atores, em detalhes do rosto, nos olhos, na expressão, essa coisa expressionista no sentido da expressão do retrato. Isso está presente nas fotografias que a mãe dele tirava, Dona Elda tirava, nos enquadramentos do Sérgio Leone. Isso tudo é muito falado já na abertura, e o filme vai indo filme por filme. Tem propagandas da época dos filmes, tem entrevistas antigas dele, jovem, tem bastidores das filmagens no set, coisas preciosas, coisas incríveis, surpreendentes que aparecem dele nos bastidores filmando. Ele muito inquieto, muito perfeccionista, muito detalhista, como todo virginiano, né? O Dario Argento é muito organizado, muito detalhista, que as coisas numa simetria arquitetônica. Ele foi o grande arquiteto do medo no cinema. Visualmente, ele criou momentos cinematográficos únicos, com uma organização arquitetônica calculada milimetricamente. É impressionante. Isso fica muito claro quando a gente vê ele no set e vai para frente da câmera, vai para trás e fica ele muito inquieto sempre. É impressionante. E durante o documentário, durante a revisão da obra do Argento, que é passada a limpo, filme a filme, nós temos depoimentos do Guilherme Del Toro, Guilherme Del Toro mostrando toda a sua erudição cinematográfica, fazendo leituras brilhantes da obra do Argento, comparando com Mário Bava muito, embora eu até já tenha comentado, acho que no episódio passado, no retrasado, eu comentei aqui que para mim o grande herdeiro estético, né, do Dario Argento é o Guilherme Del Toro, assim como o Argento é o grande herdeiro estético do Mário Bava. Aprendeu tudo que ele sabe visualmente, como criar uma atmosfera, como utilizar dramaticamente a fotografia, o som, os efeitos práticos. Ele aprendeu tudo com o Mário Bava, Dario Argento, tanto que, eu já falei aqui, também nesse podcast, sobre o Mário Bava, a direção que ele informal, não creditada dele na Mansão do Inferno, que várias cenas foi o Mário Bava que dirigiu, principalmente as que tem aquela atriz que faz a irmã, que mora em Nova York, e principalmente aquela cena do mergulho, que é perto da abertura do filme, na primeira sequência. Foi ele quem dirigiu, o Mário Bava que dirigiu. E o Guilherme Del Toro deixou muito claro, mas ele analisa outros aspectos da obra do Argento. E junto com ele tem outros grandes fãs e diretores que foram muito influenciados pelo Dario Argento. O próprio Lamberto Bava, filho do Mário Bava, aparece. O Claudio Simonetti aparece muito, que era o tecladista e o líder, né, dos Goblin, a banda que acompanhou o Dario Argento em vários filmes, no Profundo Rosso, tá em vários filmes dele. E tá no Suspiria, claro, criou aquela trilha sonora impressionante do Suspiria. E também nós temos a presença do Nicholas Winfried Refn, o grande autor
o grande esteta Nicholas Winfield Refn, o diretor do Drive e do Demônio de Neon, Neon Demon, que é uma obra-prima para mim. Eu sei que tem vários haters desse filme, mas eu sou apaixonado pelo Demônio de Neon. Eu considero ele uma obra-prima, acho um filme impressionante, corajoso, belo, perturbador, maravilhoso. Ele agora parece que ele estaria fazendo um remake do Maniac Cop, se não me engano, alguma coisa do gênero. Foi o que eu li, eu não sei exatamente o que ele está fazendo agora. Mas ele é um diretor impressionante, ele sabe tudo de cinema, sabe tudo da obra do Dario Argento, ele faz várias leituras da obra do Dario Argento. Todos os filmes que são comentados, ele faz comentários muito pertinentes, muito assim, urgentes, muito bons, leituras muito acertadas da obra do Argento. E, inclusive, o senhor Nicholas Winfield Refn foi quem ajudou a restaurar O Planeta dos Vampiros, do Mário Bava, que é uma obra-prima também do sci-fi, um filme que influenciou muito o Ridley Scott a fazer o primeiro Alien, né, o Oitavo Passageiro, e que ele restaurou em 4K e passou no Festival de Cannes. Aqui ninguém passou aqui. Esses programadores burros, medíocres, que não conhecem nada de cinema. Embora eu sei que vocês, a minha audiência, conhece, claro. Vocês têm um profundo conhecimento do que é falado aqui, eu sei disso. Poderia ter passado, pelo menos numa amostra aqui, essa cópia em 4K. Tem a Norma Bengel, tá no filme, sabe? Uma grande atriz brasileira que contribuiu muito lá fora, tá em vários filmes europeus, italianos principalmente, não tá aí. Nunca passou nenhuma amostra essa restauração em 4K do Planeta dos Vampiros, que o Nicholas Winfield Refn estava envolvido e ele apresentou no Festival de Cannes há um tempinho atrás. Que não passou, infelizmente, né? Eu sei que você sabe desse restauro em 4K, porque vocês são muito bem informados. E também tem depoimentos do Gaspar Noé, o diretor franco-argentino, né, que nos deu o mega perturbador, incômodo, irreversível, Enter the Void, Love, vários outros filmes, e também muito polêmico, um autor muito criativo, tem uma visão. O Clímax também, que é um dos outros filmes que ele fez, que eu sei que é muito popular no Brasil, tem um público que curte muito o trabalho dele, embora seja outro diretor que tenha muitos haters também. Mas o Gaspar Noé já fala muito da obra do Argento, faz belas leituras também. Então temos pelo menos esses 3 diretores principais que eu citei aqui, o Guilherme Del Toro, o Nicholas Winfield Refn e o Gaspar Noé comentando durante todo o documentário a obra do Argento. Isso é muito rico. Fora tudo que aparece em cena nesse documentário. As cenas de bastidores, tem um bastidor dele dirigindo o Fenômeno, na abertura, com a Fiore Argento. É maravilhoso. Com a Jennifer Connelly no Fenômeno. É maravilhoso, maravilhoso. E aparece ele em outros filmes também. E é demais. Tem entrevistas dele antigas, tem propagandas antigas de TV falando sobre a obra dele. Fala muito do início do Giallo, quando ele que consagrou o Giallo na Itália, depois no resto do mundo. E aí você vai conversando de vários aspectos da obra dele, questões narrativas, estéticas. É um belíssimo documentário, muito emocionante, muito emocionado. E ele chega com o Luigi Cosi, maravilhoso, que é quem cuida da loja que eles têm em Roma, a Profondo Rosso, é uma loja que é uma espécie de meca do horror italiano, que todo mundo que vai para Roma vai nessa loja. Tem um museu no subterrâneo, com várias peças, várias coisas de filmes dele, que valem muito a pena. Tem muito material à venda nessa loja, e é um grande sonho que eu tenho ainda não realizado, em ir passar uma tarde nessa loja fazendo uma comprinha. E essa faz questão de explodir o cartão nessa loja, com certeza. Tudo em euro. Dizem que é demais. Quem já foi lá diz que vale muito a pena. E ainda ser recebido pelo Luigi Cosi, pelo pessoal lá. E às vezes ele aparece lá, dá uns autógrafos. Mas agora ele tá com a idade muito avançada. Não sei se ele tá disposto a ficar lá, sentadinho, aguentando fila de fã. Todo mundo, idade, né? Chega uma hora, coitado, há tantos anos assim, deve encher o saco dele, coitado. Mas eu faria o mesmo. Eu ia ficar muito emocionado se estivesse diante dele pra pegar um autógrafo, tirar uma foto.
essas coisas. Eu sou muito fã. E embora eu seja um fã, em várias situações eu não sou também de me atirar em cima das pessoas. Tá? O máximo que eu tenho, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma foto com o Kaufman lá da Troma, que eu tirei no Fantaspoa, e eu tenho uma foto com o Rogério Deodato aqui na Cinemateca Brasileira, primeira vez que ele veio no Brasil. Tem uma foto que ele tocou uma camiseta do Canibal Holocausto, até meio feita no truque, a gente fez a Galeria do Rock, e eu tenho uma foto com o Rogério, tadinho, Deus o tenha em bom lugar. Era uma pessoa tão querida, tão acessível, tão humilde. O cara que nos deu o Canibal Holocausto, que criou o Found Footage. Ele é que criou o Found Footage. Eu sei que vocês sabem disso. Porque graças a Deus, o meu público, vocês sabem que não foi a Bruxa de Blair que criou o Found Footage. Pelo amor de Deus, vocês sabem muito bem disso. Foi o Rogério Deodato com o Canibal Holocausto que criou o Found Footage. Isso eu tô com a minha consciência tranquila, eu sei que vocês sabem disso. Bueno. Continuando ainda falando do documentário, o documentário é muito bem editado, ele não cansa. O problema dele é que ele acaba. E ele dá esses depoimentos, o próprio Argento, tem a irmã, algumas outras pessoas, eles estão numa espécie de fazenda, de casa no campo, um lugar lindo, que o Argento é recebido como maestro. Buongiorno, maestro. Bom dia, mestre. Maestro. É recebido como um grande criador, um grande artista, né, que ele é. Já tá velhinho, tudo, mas disposto a falar, falou muita coisa. É um documentário muito legal. E existem outros 2 documentários, tem um que eu acho que foi o Sérgio Stivaletti, que dirigiu há muitos anos atrás, e vai, eu acho que até o Fenômeno só, e até um pouco antes, e tem um outro chamado An Eye for Horror, que eu me lembro que eu vi a primeira vez no auge do canal People and Arts. Inclusive, nesse People and Arts, pouco antes de eu ver esse An Eye for Horror, eles passaram um do Mário Bava, muito bom o documentário do Mário Bava, que eu nunca mais achei. Eu tinha ele gravado em VHS. Vocês viram quanto tempo atrás foi isso? Aí teve esse An Eye for Horror. E esse An Eye for Horror seria tipo um olhar sobre o horror, um olho bom pro horror, uma visão boa do horror como criador, né? Ele veio como disco bônus, disco extra na primeira edição que saiu do Suspiria no Brasil, acho que foi até pelo pessoal da London, lá da Work, que lançou em uma edição dupla. Tinha o Suspiria, mas uma capa linda. E era uma edição dupla, era o Suspiria e o outro disco era esse documentário, An Eye for Horror, não me lembro. Eu acho que muita gente descobriu esse documentário por essa edição em DVD. E é um belo documentário. Acho que é uma produção, não sei se foi da BBC, do Channel 4. Foi um canal britânico, ou um similar britânico, mas muito bem feito, muito bem realizado também. Fala muito do início da carreira dele como crítico, da influência do Shakespeare, do Edgar Allan Poe na obra dele. E é bem legal. Então, esse já seria o 3º documentário oficial feito sobre a obra do Dario Argento. Tem uma bibliografia enorme, tem muitos livros. Eu tenho o Art of Darkness, que é uma coletânea de ensaios super acadêmicos, até bastante hermético em termos de texto, assim, com toda uma linguagem bem rebuscada. E tem coisa de semiologia, até de teoria literária misturada, e com análise fílmica, semiótica fílmica e outras coisas. Com belas imagens, belo material fotográfico. É da famosa Fab Press, que é uma editora que tem livros similares grandes, né, como esse do Art of Darkness. Eles têm sobre o Rogério Deodato, sobre o Lúcio Fulci, sobre o Takashi Miike, o tal do Agitator, que é um livro muito bom. Eu já vi imagens desse livro, eu não tenho. E o do Lúcio Fulci dessa editora é muito bom também. Ele já teve uma 2ª edição em capa dura, até. E essa Fab Press, uma editora britânica, é muito boa. Tem uma série de livros lançados sobre grandes diretores, assim, mais ligados ao horror, ao cinema de gênero. É bem legal. E eu tenho esse livro aqui que um amigo meu mandou de Londres para mim, uma época, o José Rocha, quando ele estava perambulando por lá, ele mandou para mim. E é um livro que eu guardo assim como um item de coração. Aqui. A gente já está até separando vários livros para doar aqui em casa, mas esse não sai daqui. Esse Art of Darkness não sai de jeito nenhum daqui. Ele é lindo, a capa dele é muito bonita. Quem me tem no Facebook já deve ter visto uma foto muito antiga que é que normalmente quando aparece como lembrança eu publico no meu mural. Eu tô segurando esse livro, tô novinho, com a barba ainda bem escura, magrinho, e tá lá eu com a foto com esse livro. Então, gente,
Então, sobre o documentário, eu queria dizer isso. Vale a pena ir atrás. Dario Argento, Pânico. Vão gostar. Vale a pena. Pra quem é fã, pra quem não é fã, descobrir o trabalho dele. E só pelo depoimento do Guilherme Del Toro, do Nicolas Winfried Refn e do Gaspar Noé, já vale a pena. Fora os outros tantos depoimentos. Um documentário muito rico em depoimentos e material de arquivo. Vale muito a pena. Ok? Então fica a dica. Anotem. Vão atrás. Mas eu não vi isso aí. Vi outras coisas, vi outros filmes bem interessantes, vale muito a pena. Eu vi um found footage muito interessante, muito legal, muito bacana, chamado Frogman. Seria o Homem-Sapo, né? Seria mais ou menos isso. Ele é dirigido por um tal de Anthony Cousins. É um diretor jovem, né? E pra quem tem ranço de found footage, eu já digo, ele não é um filme que enrola, ele é bem compacto, ele vai indo bem, não é que, como é que eu vou dizer? Não é que ele vai muito rápido ao assunto. Ele não tem barriga, ele é bem um found footage sem gordura. E tem uma história muito interessante. É de um rapaz, quando ele era criança, ele estava num passeio com a família, com a irmã, papai, mamãe, aqueles passeios no campo. Tá? E acidentalmente, até a irmã dele chama a atenção que tinha alguma coisa se movendo na mata, e ele grava um vídeo de algo que parecia um sapo gigante, uma criatura. E ele, claro que garoto, né, divulga para todo mundo a imagem, e o pessoal acha que é mentira, e alguns caçadores de fake news, tem muito programa americano que fala assim, o que é lenda, o que não é lenda, o que é verdade, o que é fake news, e meio que desmascaram ele já desde muito cedo. Ele sofreu muito bullying desde moleque, e aquilo marcou muito a vida. E ele já um homem feito, um homem adulto, daí não, eu vou provar que essa porra desse homem-sapo, essa criatura existe. E ele vai para os arredores da cidadezinha onde ele viu esse tal de Homem-Sapo. Ele vai com a namorada e com um amigo, que é produtor e cinegrafista, amigo. Eles vão como documentaristas gravar um documentário sobre esse tal de Homem-Sapo. Que essas alturas do campeonato, como se espalhou a suposta lenda mesmo, todo mundo dizendo que era mentira, a cidade ficou sendo conhecida como a cidade do Homem-Sapo, a cidade do Frog. Aí existe meio que uma indústria na cidade que explora essa coisa do Homem-Sapo. Tem lojinha com camisetas, cartazes, fantasia. Todo mundo fala do tal do Homem-Sapo pra cá, pra lá. Turistas arigós e mocorongos com chapéuzinho de sapo, caminhando, tirando foto, aquelas coisas de americano, né? Porque americano, qualquer coisa tem a lojinha. Se é a cidade do pato manco que voava para trás, vai ter uma lojinha do tal do pato manco que voava para trás. Qualquer coisa ela tem a lojinha, tudo é explorado, tem um restaurante, temática, é tudo muito. Eles sabem explorar as suas lendas. Todo lugar lá tem várias cidades no interior dos Estados Unidos, perto das montanhas, onde dizem que o pé grande foi visto, tem toda a coisa do pé grande, a estátua do pé grande, boneco do pé grande, camiseta do pé grande, tem tudo do pé grande. E assim vai, por aí vai. E essa cidadezinha fala muito tal do Homem-Sapo. E eles vão atrás, com as câmeras, né, vão atrás desse Homem-Sapo e entram na floresta, toda aquela coisa de found footage, ficam num hotel. No início todo mundo é muito fofo com eles, ai que legal, não sei o quê. Só que eles começam a notar que a cidade, eles não eram tão bem-vindos lá. E eles resolvem caçar à noite o tal do Homem-Sapo. Acontecem várias coisas. Parece um xerife dizendo, acho melhor vocês irem embora, não sei o quê. Eles veem que tem uma coisa meio estranha. Por que querem que eles não façam um documentário? Aí realmente o filme engrena e começa uma série de desdobramentos que vai levar o espectador a momentos de um horror surpreendente com atmosferas surpreendentes. É muito, muito legal. Essa coisa da noite, a noite engana, né? A escuridão engana. E ele trabalha muito com a coisa da escuridão e da sugestão. Você acaba vendo coisas que não aparecem em cena, só pelo uso da escuridão e do som, que é muito bem trabalhado. Essas atmosferas, aquela câmera correndo, e aquela câmera meio tremida, mas ela não chega a ser uma câmera tremida, daquelas que te dá um nó na retina, não. Você consegue acompanhar com o olho normalmente o que está acontecendo. Tem vários fades, ele interrompe, depois a ação volta, vai indo tudo de maneira muito enxuta.
E aí o filme não para a partir daí. Ele te prende de uma maneira muito forte, muito simples. É um filme extremamente simples, que eles devem ter gasto muito pouco. Eles gastaram, acho que mais na parte final, que tem questões de produção mais volumosas, vamos dizer assim, para não dar nenhum spoiler. E ele vai, o último ato dele, antes do último ato e o último ato em si, você não desgruda o olho da tela e tem desdobramentos muito perturbadores. E a maneira como ele encerra o filme é muito legal. É uma aula de cinema para quem ainda não fez o seu primeiro longa. Eu ia citar nomes, aqui eu não vou citar porque eu não gosto de puxar da lição de moral para ninguém. Aqui não é o lugar. Acho que cada um faz o seu primeiro longa quando se sente bem, quando se sente maduro para isso. Mas tem pessoas que eu conheço que já deveriam ter feito o primeiro longa e não fizeram ainda. Fazem curtas muito bons, mas ainda não fizeram o primeiro longa. Acho que tá na hora, e acho que esse found footage é uma aula para quem quer fazer um primeiro longa e pensar, eu não tenho grana, não tenho recurso. Recursos se conseguem, grana se consegue até o suficiente, mesmo sem grana, fazendo tudo de uma maneira comunitária, porque o cinema é uma arte de grupo, uma arte comunitária. Tem o diretor, que ele tem o sonho, ele tem o projeto, e resta a equipe mergulhar com o diretor nesse sonho do diretor, né? Pra viajar junto com o diretor e realizar o longa, ou curta, ou o que for. Mas, sendo uma arte coletiva, acho que o grupo consegue ter recurso daqui e dali. E o found footage, até para montagem, até para pós-produção, é mais fácil fazer como primeiro longa. É um formato interessante. E esse filme prova isso, do início ao fim. Vale muito a pena descobrir esse tal de Frogman. É um filme que, por acaso, eu achei na internet. Eu vi alguns comentários. Um comentário muito bom lá do menino do Que Diabo é Isso? Fez um breve comentário do Instagram, me chamou muita atenção. E até quando a gente viu a primeira vez, a gente achou que era uma coisa meio trash, tipo Ratman da vida, assim. Mas não, é um filme muito legal. Uma produção 100% independente, deve estar fazendo sucesso nos festivais, agora está percorrendo festivais aqui e ali, e vale a pena ser conhecido. Se Anthony Cousins é um nome a se guardar. Eu gostaria muito de ver um próximo filme desse garoto. Ele demonstrou muita criatividade com poucos recursos. Isso é muito importante. E um bom roteiro, sabe? Uma boa história, sabendo contar de maneira eficiente essa boa história. Isso, você tendo isso nas mãos, já está com mais da metade do caminho andado. É só pegar e fazer o filme, fazer esse longa. E eu adoro found footage. Tem gente que não gosta, tem gente que abomina, acha chato, acha isso, acha aquilo. Eu gosto, acho um formato interessante, eu gosto muito. Tem vários que eu adoro. Eu ainda vou fazer um especial sobre found footage aqui no Mondo Giallo em breve. E é isso. Frogman 2023. Procurem também na locadora do Jack Sparrow, e outros caminhos alternativos, certo? E nessa coisa de caminhos alternativos, também descobri um outro filme. Já esse filme já não tem... ele também tem a grife Shudder, assim como o documentário, mas tem a grife IFC, é uma coisa dupla IFC Shudder, que se chama Stop Motion. Você sabe o que é Stop Motion, né? Que é aquela técnica de fazer filmes de massinha, tipo A Noiva Cadáver, tipo Fuga das Galinhas e tantos outros, que é um formato muito difícil, né? Uma técnica difícil que cada segundo demora, tem que tirar tantas fotos para ter o movimento de um segundo, uma coisa muito trabalhosa. Eu acho que o último Pinóquio, né, do Guilherme Del Toro foi feito nessa técnica também, uma boa parte dele, ou se não todo, e ele é demais, assim. Eu acho muito bonito o efeito do stop motion. E nesse filme nós temos uma moça que está fazendo um filme sobre stop motion, que é um stop motion, né? E esse filme, ele é dirigido por um cidadão chamado deixa eu ver o nome dele, Robert Morgan. E ele teve a tutela do BFI, o British Film Institute, o Instituto Britânico do Filme, que ele só aposta em projetos muito avant-garde, mais ligados ao cinema de arte, e é legal, interessante que se abriu a um filme de horror. E um filme de horror muito
peculiar, muito perturbador, muito estranho. E quando eu falo estranho aqui, é um elogio. Eu adoro tudo que é estranho, tudo que é diferente, tudo que tá fora da curva. E esse filme se enquadra nesses quesitos. É um filme muito sombrio, é um filme muito perturbador que fala sobre essa diretora, essa jovem diretora, que tá fazendo um stop motion de horror, com elementos da fábula ligados ao horror. Tem uma espécie de ciclo que tá cercando uma menininha numa casa, todos os bonecos, claro, tem uma floresta, tudo num pequeno cenário na sua casa, e ela mora com a mãe autoritária, perfeccionista, que tem essa relação tóxica com ela. Então nós vamos ver primeiro essa questão da relação mãe e filha, como isso é retratado no filme, como as metáforas dessa relação vão se desdobrar durante o filme, e tudo acaba no filme se mesclando ao que está acontecendo nessa feitura trabalhosa desse stop motion de horror. Da relação dela com o namorado, do lugar que ela mora, que é um prédio vai estar deserto, um prédio muito assustador, muito sombrio. O filme é muito sombrio, tem uma fotografia gelada, fria, muito fria. E tem uma menininha que parece ser o único ser que vive no prédio, o único ser humano que tá lá. E era aquelas menininhas que se revelam meio demoníacas, meio assustadoras, bastante ambígua essa menina, e ela começa a querer interferir na feitura do stop motion. Essa figura da mãe acaba, isso não é spoiler, ela logo vai para um hospital, então tá essa coisa da doença da mãe dominadora, e a influência dessa mãe sobre ela, e a coisa do horror, e a maneira como tudo vai mesclando, a questão entre realidade, ficção, fantasia, esses limites vão se quebrando e vão se transformando numa atmosfera só, numa coisa só. Não se sabe o que é stop motion, o que é realidade, o que é o monstro que está retratado no boneco. E aí tem um momento que ela vai olhar no olho mágico, ela vê o olho desse ciclo. E ciclo, para quem não sabe, é uma criatura de um olho só, uma figura lendária que lá nas narrativas gregas do Ulisses, lá no passado, já é mostrado o ciclo como uma criatura que é monstruosa, assassina, e nós vemos essa criatura em formato de boneco, stop motion, e a coisa da monstruosidade, da sombra, e essa coisa dos bonecos. Os bonecos são seres muito assustadores. Eu tenho muito medo. Eu até queria dividir com vocês um episódio que aconteceu comigo uma vez, que eu fui dormir numa casa, não lembro se eu era entre a infância e o início da adolescência, que era uns 12 anos por aí, e me botaram num quarto da casa, onde tinha aquelas bonecas de louça de rosto branco na escrivaninha da casa, tava aquela boneca. Eu dormi, comecei a olhar para aquela boneca, começou a me dar uma gastura. Eu botei aquela boneca dentro do armário, porque me perturbou tanto aquela figura. Eu só fiquei com medo de acordar no meio da noite, a boneca tá em cima de mim, com uma faca, né, alguma coisa saído do armário, que é só o que faltou. Mas não, ela ficou dentro do armário a noite inteira, graças a Deus. Mas essa coisa dos bonecos, esses seres inanimados, e essa coisa quando eles criam vida. Por isso que eu sou fascinado com filmes tipo Dolls, tipo O Mestre dos Brinquedos. Eu adoro, porque tem essa coisa do boneco criar vida e se tornar um ente assassino, diabólico. Isso eu acho fantástico. Essa coisa das bonecas da morte. Adoro. Manequins plásticos que criam vida. Esses manequins plásticos perturbadores que nem tem no O Assassino de Bonecas, né, do Miguel Madrid. Depois isso é meio que replicado no Maniac, né, do Lustig, né, que ele tinha aquela coisa das manequins que ele pregava os escalpos das mulheres na careca dos manequins para que elas criassem vida, e que no final tem aquele delírio dele, aqueles seres, né, que materializam com vida diante dele, e aquilo ali, essa coisa dos bonecos sempre me deu muito medo. Boneco é uma coisa que dá muito medo, os bonequinhos, e nesse filme tem essa coisa stop motion, e são bonecos de stop motion, bonecos inofensivos, bonecos de massinha. E é legal que mostra a técnica de como filmar em stop motion, tem essa coisa de metalinguagem também. É um filme muito tarja preta, muito doentio. Ele avança por caminhos assim, bem inesperados. Ele tem uma conclusão muito perturbadora, muito assustadora. Não é um filme de horror para todo mundo. É um filme de horror que ele tem uma coisa meio claustrofóbica, aquela coisa
que tem muito da trilogia do Apartamento do Polanski, lá do Repulso ao Sexo, o Inquilino, o Bebê de Rosemary, né? A trilogia do Apartamento do Polanski, dessa coisa de estar trancado dentro de um apartamento e o horror está concentrado nesse espaço. Eu acho que no Inquilino, a coisa do Polanski, a coisa bem mais forte, né? Dele enlouquecendo naquele apartamento lá. E ela enlouquecendo naquele apartamento também, no stop motion, a menina. E é muito legal mesmo. Vale muito a pena dar uma conferida nesse filme. Ele tá como stop motion, tudo junto, stop motion, tudo juntinho, certo? É uma bela dica, acho que vocês vão gostar. Espero que gostem. E como eu falei, lá aqui no início desse episódio, no @Mondodialo Podcast, tem o espaço, mandem mensagens, comentem. Vamos manter por lá o nosso canal de comunicação. Espero que vocês tenham muitas mensagens por lá e vamos comentar. E se virem o documentário, se virem o Frogman, se virem esse stop motion, comentem por lá o que vocês acharam. Se vocês têm algum outro filme que vocês viram recentemente, que eu não falei aqui, comentem lá que eu posso comentar aqui também. Eu estou aberto, porque o espaço aqui é para o horror de um modo geral, com prioridade para o universo Mondo, o universo italiano, europeu, de horror, de cinema de gênero, mas estamos abertos ao horror de um modo geral. A produção audiovisual terrorífica, ou de gênero, ou filmes estranhos, ou filmes fora da caixinha, filmes fora da curva, filmes estranhos que perturbaram vocês, ou não perturbaram tanto, depende, cada um, né? Cada um tem seu grau de perturbação na vida, né? E é isso. E eu espero, abrindo esse canal agora de comunicação no Instagram, que a gente consiga conversar, certo? Então, por enquanto é isso. Eu espero recuperar o tempo perdido com mais episódios. Se vocês têm algum diálogo, alguma coisa, algum aspecto também do cinema italiano, de gênero, que quiserem que eu comente aqui, deem sugestões lá também no nosso Instagram. E é isso. Espero contar com vocês. É um prazer estar de volta, com energia elétrica, de volta ao século XXI aqui. Espero que não caia tanto o sinal das coisas aqui, que tudo funcione, né? Porque aqui é tudo muito caro, muito bem pago, né? E é isso, né? É o mínimo que se exige. A gente tem um serviço, nós pagamos por um serviço e queremos ser bem servidos, que tudo funcione da melhor maneira possível. Estamos em 2024, aqui, e ainda mais eu que estou aqui no coração pulsante de São Paulo, por favor. Nada, eu não estou desmerecendo nenhum outro lugar do país, nem outro lugar com menos recursos ou com menos infraestrutura tecnológica aqui ou ali, não. É que para mostrar que mesmo aqui, sabe, morando onde eu moro, numa região onde tudo deveria funcionar, o 5G teria que estar no auge e nunca cair como cai toda hora, sabe? Que às vezes as coisas caem, as coisas não funcionam, pela incompetência, né, dessas corporações que querem prestar um serviço e não sabem prestar esse serviço. Às vezes no interior o sinal é bem melhor, as coisas nunca caem, tudo funciona melhor que aqui. Eu não estou fazendo pouco caso de lugar nenhum, mas é uma realidade. Eu conheço pessoas que moram em lugares bem remotos, até no campo, até em sítios e coisas, que funciona tudo muito melhor que aqui. Nunca cai, sempre tem luz, sempre tem internet, os canais de TV por assinatura funcionam todos, e é isso, né? Só ontem caiu umas 5, 6 vezes a programação. É um horror. E voltar. O modem aqui, coitado, parecia uma coisa. Apagava a luzinha, ligava a luzinha, apagava a luzinha, ligava a luzinha, um horror. E é isso, minhas crianças. Espero que todos estejam bem. Parafraseando os queridos lá da Cafonada: pencas, manadas, tsunamis, erupções vulcânicas de beijos para todos, certo? E em breve estaremos de novo aqui com mais um episódio do seu podcast Mondodialo. Fui, criança!